Lígia Carvalho Pape, mais conhecida como Lígia Pape, foi uma artista fluminense que nasceu em Nova Friburgo em 1927, no estado do Rio de Janeiro, e morreu em 2004. Ela ligou-se à vanguarda brasileira. Nos anos 50, essa vanguarda estava ligada a movimentos de vanguarda europeus, como o abstracionismo, e ela juntou-se a um grupo com o Ivan Serpa, um artista também muito importante, Lígia Clark, por exemplo, Elliot Sica e outros, Amilcar de Castro, Franz Wiseman, formando uma dissidência poética do grupo Frente, logo após, né, as atividades desse grupo, que foi o grupo Neoconcreto. O grupo Neoconcreto propunha uma certa ruptura com o grupo concreto, que ficou mais ligado ao movimento paulista, e esse grupo, depois com o desenvolvimento desse grupo neoconcreto, ela fez muitos trabalhos como pinturas e xilogravuras, mas xilogravuras, por exemplo, onde ela não fazia muitas cópias, fazia uma cópia apenas, da série Tesselares, e fez muitas obras ligadas a essa vanguarda, né? E isso no final dos anos 50, mas ela também fez filmes, ela fez filmes não só para os seus próprios trabalhos, como tem o filme do Ovo, onde três percussionistas saem de ovos, né, quadrados, de formas quadradas, e rompem como se estivessem nascendo, né, de um ovo. Não só esse tipo de filme videoarte, assim, mas ela também fez filmes. Ela se ligou uma época ao pessoal do cinema novo, e ela fez letreiros para filmes, fez cartazes e produziu seus próprios curta-metragens. Nesse livro aqui, da Denise Matar, ela, Perfis do Rio, editora Relume do Mará, ela conta, tem uma entrevista, tem uma parte de entrevista, e ela conta também da parte da ditadura, quando ela foi presa, foi denunciada por uma pessoa, foi presa, torturada, ficou muito tempo encarcerada, e também, bom, ela fez muitos livros objetos. Tinha também uma ligação com a docência, né? Ela era professora, ela se formou em filosofia e depois fez mestrado em filosofia também, e foi designer do Piraquê, né? Dos biscoitos Piraquê, que são famosos até hoje, o design que ela fez, né? Hoje o biscoito teve uma época que rompeu com esse design, aí voltou um pouco diferente, né? A linha toda de biscoitos, a logo da Piraquê, foi Lígia Pape que fez. E ela também fez instalações, como a instalação que está lá no Instituto Inhotim, que é a Teteia, que são fios, e então você vai percebendo assim o trabalho conforme vai andando, a luz vai incidindo sobre o trabalho. Bom, fez vários tipos de trabalho com frutas, com baratas, com formigas. Bom, esses são aspectos técnicos, né? O material, né? Mas a ideia era também essa união arte-vida, que o neoconcretismo falava, né? Disso que falava, entre outras coisas, claro. Né? E eu quero falar então desse trabalho que se chama Divisor, que eu acho que ficou um dos trabalhos mais famosos dela, né? Porque ele é feito em várias situações diferentes, ele parece uma coisa simples, né? Mas ele tem uma sofisticação, né? E é um pedaço de pano grande, né? Ela propõe que ele seja quadrado, pode ser 10, 20, 30 metros, com fendas, onde as pessoas podem entrar e fica só a cabeça, né, para fora,
e elas se movimentam, caminham, conversam, riem, e aquele movimento ali daquele tecido vai se fazendo de acordo com o movimento das pessoas. E esse trabalho chamado Divisor tem um pouco a ver com a ideia que ela tinha de espaços imantados, que era quando espaços urbanos em que certas pessoas, por exemplo, como os camelôs, ela dizia, imantavam outras pessoas, né? O camelô abria uma malinha, começava a chamar as pessoas, e aquilo tinha a ver também com a espécie de errância que ela tinha pela cidade. Ela conta que saía muitas vezes com Hélio de Sica para fazer coisas pela cidade, e também fazia isso com seus alunos. Ela deu aula na Faculdade Santa Úrsula, deu aula na Faculdade UFRJ, e quando dava aula nesse curso de arquitetura, levava as pessoas para conhecer, os seus alunos, para conhecer a arquitetura da favela. Então essa coisa da errância, das deambulações, também está presente, acredito, nesse divisor, né? E, por exemplo, falando da deambulação, o Hélio de Sica, que era um amigo seu muito próximo, né? Ele tinha um conceito que era que também ligava a essa deambulação, que era delírio ambulatório, que era caminhar, né, e ter e fazer atividades, né, mentais, sensíveis, etc. E esse divisor, então, eu lendo esse livro aqui, eu vi que no começo ele tinha uma forma diferente, um pouco levemente diferente do que a gente conhece, por falta de orçamento. E é interessante saber que, por exemplo, lá no Inhotim tem uma construção só para Lígia Pape, né? Tem outras construções também para instalação da Lígia Pape, né? Outras para instalação do Hélio de Sica, como Cosmococa e tal. E, bom, mas na época a coisa era mais restrita, né? E o divisor, ele foi apresentado primeiramente em 1968, no MAN do Rio de Janeiro. E essa galera começou, por exemplo, a, a, a beber um pouco de um período dos anos 50, entre 47 e 51, onde se formaram muitas instituições culturais, como o Museu do MAN, do Rio de Janeiro. Também se formou o Museu de São Paulo, o Museu de Arte de São Paulo, o Museu de Artes Modernas de São Paulo, a Bienal de São Paulo. E, bom, essa aproximação com o pessoal Max Biel, Theo van der Burg, do concretismo europeu, influenciou Lígia Clark e Lígia Pape e Hélio de Sica e todas essas pessoas. E eu vou chegar então finalmente ao divisor, como ela queria que fosse o divisor. Não só esse que a gente vê agora na rua, nos protestos muitas vezes, onde as pessoas se apropriam do divisor e colocam mensagens em cima ou com outras cores. Ela queria que fosse primeiramente branco. Mas eu estava falando do Hélio de Sica. O Hélio de Sica tem o trabalho parangolé. E o parangolé é uma espécie de capa que você veste para interagir com aquele tecido. Mas você faz isso só você, né? No divisor tem um sentido de coletividade maior, né? São várias pessoas e de acordo com o tamanho do tecido, essas pessoas podem ser em grande número. E esse reconhecimento, que você veste aquele divisor, você se reconhece, tem uma questão, o tecido é um tecido social, né? Quais são os seus limites, né? Você pode ir para longe, não pode sair tanto, né? Se você ainda está naquele tecido social, né?
aquele mar de pessoas, né? Você vai junto com o mar, você vai junto com as ondas, qual o limite da sua liberdade, né? A nossa liberdade é uma liberdade restrita, uma liberdade que também depende de relações, né, com os outros. Acho que o divisor leva muito a essas questões. E os seus movimentos, a sensorialidade dos movimentos, ah, o que que, o que que aquilo evoca, né? As crianças gostam muito do divisor, por exemplo. Ela fala que aqui teve umas primeiras experiências com crianças numa favela próxima à sua casa. E eu queria ler um pedaço, então, de como que ele foi projetado primeiramente. Ela diz, são as palavras da Lígia Pape. Ele foi projetado inicialmente para ser apresentado numa galeria toda branca. Então ela tinha o sentido de arte e vida, de colocar nos lugares, mas primeiramente era numa galeria. Eu ia aproveitar a sala para colocar um enorme toldo de plástico cheio de fendas que descia do teto e baixava em direção à entrada. Você era então obrigado a se abaixar ao entrar e depois passava a procurar uma altura razoável onde fosse possível enfiar a cabeça numa das fendas sem ficar muito incomodado. Dos dois lados haveria espelhos. Sopraria um vento gelado na parte de cima e um vento quente na parte de baixo. Você sentiria assim dividido térmica e fisicamente. Nos espelhos se veria um imenso pano cheio de cabeças. Já imaginou todas aquelas cabeças sem corpo conversando uma com as outras naquele pano branco? E aí ela fala, como eu não conseguia realizar o trabalho por falta de dinheiro, resolvi fazer esse pano com 30 metros, 30 por 30, abri fendas e entreguei a garotada na favela. E o pano foi levado por elas e as crianças chegaram aos poucos brincando com o pano e o pano parecia manchado de luz e sombra, depois parecia um grande animal descendo porque era um declive, e aí ela fez outras experimentações e foi levando a outros lugares esse trabalho divisor, né? Então, eu acho que ele tem esse sentido de imantação, né, ao mesmo tempo, que como ela falava, né, e ao mesmo tempo se chama divisor, né? Ele divide e une, separa e ao mesmo tempo tem um sentido de coletividade, né? Um sentido social, do tecido social, e esse mar de cabeças, esse mar de pessoas, esse mar de sensibilidades que vão se juntando, se separando, uma metáfora, eu acho, da nossa vida urbana, né? Acho que é um dos trabalhos incríveis da Lígia Pape, e eu queria falar um pouquinho sobre ele e como que ele surgiu quando eu li aqui nesse livro da Denise Matar. Achei interessante dividir com vocês esse momento.